A adolescência é uma fase da vida muito complexa e cheia de desafios. É esta fase que pode determinar o sucesso ou fracasso na vida do indivíduo. Quando este indivíduo chega à etapa da adolescência, é quando ele começa a se perguntar muitas coisas, começa a sentir necessidade de algumas coisas diferentes daquilo que ela ou este indivíduo já tinha, né? As perguntas que esta pessoa, este indivíduo se faz é: quem eu sou? O que eu faço aqui neste mundo? Ou qual é a minha parte a desenvolver aqui? O que eu tenho que fazer aqui? E nós precisamos entender o que significa identidade, né? Então ele, sentado em seu computador, entra na internet, navega pela internet e descobre grandes personagens, descobre grandes atores, ou grandes profissionais, ou talvez grandes delinquentes também, né? Então o adolescente se informa, recebe estas informações e vai formando um ideal de aquilo que ele quer ser, né? Vai se identificando. Por isso é importante que essa ferramenta de identificação, no caso a sociedade, os pais, a mídia, essa ferramenta de identificação seja positiva. É importante que seja positiva para que o adolescente possa olhar ao futuro dele e possa dizer: eu quero ser como aquele grande homem. Então ele trabalha em base a esse objetivo, em base a essa meta. Ele trabalha olhando essa meta, né? Olhando essa situação na qual ele se identificou, né? Então, dessa forma, a identidade do adolescente vem se formando. Quando os pais não têm uma participação destacada na formação da identidade do adolescente, né? O mundo perde muito, porque o adolescente ele buscará pelos próprios meios, ele buscará formar a sua identidade. E geralmente, quando os pais não atuam positivamente na formação da identidade do adolescente, o adolescente vai se formar sozinho e vai se formar completamente distorcido. Para não correr esse risco, você precisa de uma boa ferramenta com a qual o adolescente se identifique. Essa ferramenta seriam os pais, seria uma boa mídia, seria uma boa escola, né? Uma boa universidade, bons professores, bons colegas, bons amigos. E todos eles influenciarão para o desenvolvimento da identidade. Adolescência em relação à própria família. Nesta fase é chamada de rebeldia adolescente. Esta fase envolvendo tumulto emocional, conflito com a família, alienação com a sociedade adulta, comportamento impulsivo, também rejeição de valores dos adultos. E também, nesta fase, mudança de uso de tempo, quer dizer, tempo que ela leva muito com os familiares, nesta fase, mudança de uso de tempo, isso pode provocar também mudança do relacionamento. Não significa que essa mudança de relacionamento é uma rejeição da família, mas sim a resposta à necessidade do desenvolvimento. Também, os adultos, em relação a adolescente em relação aos irmãos, e isso também é um dos problemas, porque quando a criança cresce sem ter afetividade assim com os próprios irmãos e está muito apego com os pais, isso provoca também uma dificuldade em relação aos próprios irmãos. Também o adolescente em relação aos seus próprios pares, para eles, ele considera esta fase como fonte para conquista e também para acolhimento, compreensão, orientação moral, e também para ele entende esta fase como fosse lugar para experimentação. Razão pela qual, nesta fase, a adolescente sempre ele precisa crescer
sabendo, levando em conta essas necessidades de poder crescer numa condição saudável e confortável para poder garantir melhor relacionamento em relação à própria família. Um dos grandes desafios na adolescência é a sexualidade. É nesse momento que se procura uma identidade sexual, algumas experiências acontecem e muitas consequências são geradas. Só que, infelizmente, muitas delas acabam sendo extremamente prejudiciais. É na adolescência que os jovens começam a se reunir em pequenos grupos. Esses grupos é formado através da identidade, através de cumplicidade. São as famosas panelinhas. Nesses grupos, eles tanto sentem acolhimento como uma pressão social do grupo. Dos 12 aos 13 anos, talvez seja ali a parte mais crítica, onde os adolescentes começam a sentir um desejo de liberdade e expressar isso através de atitudes incomuns. É ali que eles começam a beber, a fumar, a usar drogas para mostrar para o seu grupo que eles são autoconfiantes e que eles têm liberdade. A amizade nessa fase do relacionamento da adolescência é muito importante, talvez a parte mais importante da vida do adolescente. É comparado à amizade e à lealdade que acontece no relacionamento de adultos. Nessa fase, esse relacionamento se desenvolve de forma a formar tanto a parte emocional como cognitiva. É muito importante esse momento, porque esse relacionamento entre os adolescentes, se ele tiver amizades saudáveis, vai ajudar ele nos relacionamentos com os pais, vai ajudar ele a ter maturidade emocional para lidar com as questões da vida. É nessa idade também que os adolescentes começam a se relacionar amorosamente. Eles começam a sair de um relacionamento, os meninos com os meninos e as meninas com os meninos, para ter relacionamentos mistos. Isso aflora também por causa da puberdade. E eles começam a ter mais interações entre os sexos. Esses relacionamentos tendem a ficar mais intensos ao longo da adolescência. No meio da adolescência, talvez ali entre os 15 e 16 anos, muito possivelmente todos os adolescentes já tiveram um relacionamento com os seus pares. Pouco antes do fim da adolescência, é que os relacionamentos passam a suprirem mais, com mais maturidade, as emoções e tornam esses relacionamentos mais duradouros. É através também da visão dos pais que os adolescentes formam as suas questões emocionais. Vendo pai e mãe, isso formará a forma com que ele se comportará na sua idade adulta. A busca por uma identidade, os relacionamentos interpessoais, a sexualidade e as amizades são desafios que o adolescente enfrenta e que podem gerar muita instabilidade emocional. Mas como você, como um pai, como um professor, como um pastor, pode ajudar o seu adolescente? Bom, eu gostaria de te deixar 3 dicas especiais. A primeira é empatia. Busque ser empático para com o adolescente, pois ele está numa fase difícil na vida. Coloque-se no lugar dele e busque olhar para ele com misericórdia. E a segunda dica é: ajude sem julgar. Busque instruí-lo, orientá-lo, direcioná-lo, mas sem apontar o dedo para condenar. E em terceiro lugar, você precisa ser um modelo, pois o adolescente continuamente está à procura de modelos de vida. Só que ele tem um faro muito bom contra a hipocrisia e você não pode exigir algo dele que você não é. E se você não for um modelo para a vida do seu adolescente, ele vai procurar modelos de vida no mundo e ele encontrará modelos de egoísmo em meio a esse mundo de caos, que trará ruína sobre o seu adolescente. Mas não permita isso. Seja você o bom modelo.